Boa tarde a todos, meu nome é Cecílio Pires, sou advogado e consultor jurídico da RCC e estamos hoje aqui no auditório da RCC para falar sobre sanções administrativas, melhor dizendo, as sanções que poderão ser impostas aos contratados e licitantes da administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, de qualquer um dos poderes. Muito bem. Basicamente, nós temos três dispositivos que falam sobre as sanções administrativas. O artigo 86 da Lei 8666 de 93, que dispõe sobre a sanção de multa por atraso de pagamento. Uma sanção de mora, portanto. No artigo 87, nós temos a advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração. Temos também a declaração de inidoneidade. Portanto, 4 sanções no artigo 87. Repetindo mais uma vez. Advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar e, por último, a declaração de inidoneidade. Afora as sanções previstas na Lei 866 de 93, nós temos ainda a sanção prevista no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002. A Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, dispõe em seu artigo 7º sobre o impedimento de licitar e contratar com a administração pública federal, estadual e municipal. Muito bem. Uma vez conhecidas cada uma das penas dispostas, repetindo mais uma vez, no artigo 86, 87 e artigo 7º da Lei 10.520, importante é dizer aos senhores que nenhuma dessas sanções, por mais branda que seja, pode ser imposta ao licitante ou ao contratado sem a observância do devido processo legal. Ou seja, para que esta sanção, qualquer uma delas, até a mais branda, como por exemplo a advertência, é preciso que a administração pública instaure regular processo administrativo com a observância do contraditório e da ampla defesa. E eu gostaria de deixar claro, desde logo, que observar o contraditório e ampla defesa não significa conceder direito a recurso administrativo. Contraditório e ampla defesa é um direito preambular, antes da decisão. E após a decisão? Após a decisão, os senhores terão um segundo direito, que é o direito a recurso administrativo. Portanto, para aplicar qualquer uma dessas penas, primeiramente, é preciso que a administração pública conceda a denominada defesa prévia. Após isso, ela decide. E após essa decisão? Após essa decisão, os senhores terão direito ainda ao recurso administrativo. Isso tanto é verdade, né, que são dois direitos distintos, que se os senhores olharem na lei, os senhores facilmente chegarão a essa conclusão. O contraditório e a ampla defesa, ou regular processo administrativo, às vezes a lei usa essa terminologia, estão dispostos no artigo 86 e no artigo 87. E o recurso administrativo? O recurso administrativo disposto no artigo 109 da Lei 8666 de 93. Portanto, dois direitos distintos. Gostaria de centrar as minhas considerações acerca das sanções administrativas na questão da suspensão do direito de licitar, na declaração de inidoneidade e no impedimento de licitar previsto na Lei 10.520 de 2002. E por que centrar a nossa atenção nessas três penas?
porque essas são as penas restritivas do direito de licitar e contratar, e, portanto, penas de natureza bastante grave. A imposição dessas penas, dependendo da estrutura da empresa, pode levar a empresa à quebra, pode levar a empresa à falência. E por conta disso, vamos centrar os nossos esforços nessas três penas. Do ponto de vista fático, do ponto de vista fático, essas três penas, suspensão, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar, todas essas impedem o licitante de licitar e de celebrar contratos. Agora, ainda que essas três penas, do ponto de vista prático, tenham o mesmo objetivo, se existem três penas na lei, é porque deve existir um diferencial entre elas. Então, vamos tentar diferenciá-las em um primeiro momento. Vamos fazer uma diferença em razão do tempo de aplicação da pena, do lapso temporal. Muito bem, se vocês olharem na lei, se vocês olharem no artigo 87, inciso 3º da Lei de Licitações, é aquele que fala da suspensão do direito de licitar e contratar para com a administração. Você vai ver que lá está disposto que esta pena não pode ser superior a 2 anos. Portanto, suspensão temporária do direito de licitar e contratar não pode ser superior a 2 anos. E a declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso 4º da lei. Muito bem, a declaração de inidoneidade, a lei não previu um tempo máximo, ela só previu um tempo mínimo. Então, se vocês olharem no artigo 87, inciso 4º, acerca da declaração de inidoneidade, vocês vão ver o seguinte, que após 2 anos, o licitante terá o direito de reabilitação perante a administração pública, desde que promova o ressarcimento dos prejuízos auferidos pela administração. Esse dispositivo, e repito, artigo 87, inciso 4º, ele tem que ser entendido com reservas, porque muitas vezes houve um ilícito a ensejar a pena, todavia, às vezes, não houve um prejuízo. Então, daí, o licitante ou o contratado não estará obrigado a ressarcir absolutamente nada. Ou seja, após o decurso do lapso temporal de 2 anos, ele já terá direito à sua reabilitação. E, por fim, a pena do pregão, que está disposta lá no artigo 7º da Lei 10.520. Para esta pena, o lapso temporal é de até 5 anos. Então, rememorando, a suspensão não pode ser por prazo superior a 2 anos. A declaração de inidoneidade, após 2 anos, o licitante terá direito à sua reabilitação. E o impedimento de licitar e contratar, da Lei 10.520, o lapso temporal é de até 5 anos. Muito bem. Agora, temos que fazer mais uma outra diferença, que é a questão do seguinte: suspensão, declaração de inidoneidade, impedimento de licitar, faz efeito perante quem? A exemplo, se o senhor pegar a pena de suspensão temporária do direito de licitar na prefeitura X, será que o senhor poderá licitar no Estado e na União? Como é que fica? Esse é o objetivo da coisa. Vamos tentar responder a esta pergunta. Então, veja só. Se o senhor olhar no artigo 87, inciso 3º da Lei 866 de 93, o senhor chegará à seguinte conclusão, que esta pena é perante a administração. E a declaração de inidoneidade? Declaração de inidoneidade perante a administração pública. Ora, se a lei fez um diferencial, colocando no artigo 87, inciso 3º, administração, e no inciso 4º, administração pública, é porque existe uma diferença.
E essa diferença, a resposta dessa diferença, os senhores encontrarão no artigo 6º da Lei 866 de 93. Lá está dito, no inciso 12, que a administração, ela tem um caráter mais restrito, ela fica restrita ao órgão. E a administração pública, que está prevista no inciso 11, essa diz respeito a toda a administração, federal, estadual e municipal, de qualquer um dos poderes. Bem, se nós pensarmos desta maneira, nós chegaremos à seguinte conclusão, que, de acordo com a lei, a suspensão faz efeito perante a administração que sancionou, perante a administração que penalizou. Portanto, se o senhor for penalizado na prefeitura de Jundiaí, por exemplo, a pena só fará efeito perante esta prefeitura. E se o senhor for penalizado perante o estado de Goiás, a pena só fará efeito perante o estado de Goiás. E na declaração de inidoneidade? Na declaração de inidoneidade, a pena vai fazer efeito perante todo mundo, não importa quem penalizou. E assim também será o impedimento de licitar e contratar, previsto no artigo 7º da Lei 10.520. Todavia, gostaria de fazer uma observação. Esse entendimento, que eu acabei de passar para os senhores, acerca da suspensão, que só faz efeito perante a administração que penalizou, foi pacífico durante muito tempo. Hoje, os nossos tribunais estão emanando decisões um pouquinho distintas. Os nossos tribunais estão falando o seguinte, que a suspensão, assim como a declaração de inidoneidade, assim como o impedimento de licitar e contratar, faz efeito perante todo mundo. E qual a justificativa que os nossos tribunais utilizam para isso? A justificativa é a seguinte, aquilo que não é bom para um, não é bom para todos. E por conta disso, suspensão, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar acabam fazendo efeito perante toda a administração. E essas penas, ou seja, a administração dessas penas, a defesa dessas penas, requerem bastante cuidado. Então, ainda que administrativamente o licitante, o contratado, não precisem de um advogado para assinar a petição, naquilo que diz respeito à aplicação de penalidades, eu não recomendo que ninguém faça isso sozinho, sem consultar um advogado de confiança. Porque, conforme eu falei, essas penas, conforme o caso, podem levar uma empresa à quebra. E se administrativamente for impossível, ao licitante, ao contratado, alijar-se desta pena, restará o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, via mandado de segurança ou via uma ação anulatória, será preciso conseguir uma liminar ou uma tutela antecipada, conforme o caso, para suspender os efeitos desta pena, de modo que o licitante continue a poder licitar e contratar com o poder público. Quando se tratar de pena aplicada pela União Federal, a coisa complica mais um pouco ainda. Porque na União Federal o que acontece? A partir do momento que o licitante é penalizado, o cadastro dele, o SICAF, passa de SICAF ativo para SICAF inativo. E quem trabalha com a União Federal sabe muito bem de uma coisa, Para você receber mensalmente aquilo que você fez, para você receber a sua fatura, é preciso o quê? É preciso que o SICAF esteja atualizado. Melhor dizendo, desculpe, que o SICAF esteja ativo. SICAF inativo não dá para receber. E daí mais um trabalho, mais uma coisa a se postular do Poder Judiciário. Uma outra coisa que também é bastante importante. Essas penas,
notadamente as penas restritivas do direito de licitar, elas são colocadas em cima de quem? Da empresa, da pessoa jurídica. Então, o que acontece? Muitas empresas que têm uma marca, que têm um nome no mercado, se elas pegarem essas penas, qualquer uma dessas penas, para ela, empresa que tem nome, não é? A empresa que tem uma marca, a pena efetivamente faz efeito. Para outras empresas, necessariamente não. Então, muitas empresas fazem o quê? Elas são penalizadas, né? Então, vamos supor que a empresa João e Maria Limitada foi penalizada. O que ela faz? Ela vira Maria e João Limitada. Muda-se a razão social, abre-se uma outra empresa com uma outra razão social, às vezes até no mesmo endereço, e a empresa continua a licitar. Por que se faz isso? Porque no direito administrativo, não é? Notadamente na área de licitações e contratos administrativos, nós não temos ainda a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Não é? Embora nós não tenhamos esta figura jurídica, com base no princípio da moralidade, no princípio da eficiência, no princípio da legalidade extensiva, enfim, com base em uma série de princípios, os nossos tribunais de contas já estão autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a pena vá diretamente na figura do sócio, do gerente ou do diretor da empresa, e de modo que ela efetivamente tenha eficácia, impedindo aquele expediente de abrir uma nova empresa, de constituir uma nova empresa. Portanto, essas questões de sanções contratuais, essas questões das penas previstas nas leis 866 de 93 e 10.520, mais precisamente em seu artigo 7º, elas devem ser estudadas com muito cuidado. Recado aos senhores licitantes: não façam nada sozinho, pelo menos naquilo que diz respeito à pena, sem consultar um advogado de confiança. Daniela, eu não sei se tem alguma pergunta ou se nós podemos relegar as perguntas para o e-mail. Para o e-mail. Então, senhores licitantes, senhores contratados, senhores ouvintes da RCC, aqueles que tiverem perguntas, por gentileza, encaminhem o seu e-mail no e-mail que a Daniela está colocando aí no site. Maiores informações, maiores dúvidas, venham fazer o curso aqui com a gente. Até mais, até uma próxima oportunidade.